Graças a Deus, amada igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Está tudo bem, graças a Deus, eu acredito. E vai melhorar, está melhorando, as coisas estão melhorando, porque o Senhor continua trabalhando em nosso favor. É guerra, é peleja, é lutas, e todas elas nós chegaremos ao final sã e salvo, com a vitória de Cristo a nosso favor, em nome de Jesus. Abra aí sua Bíblia em Marcos capítulo 5. Glória a Deus. Encontraram? Amém. Marcos capítulo 5. Assim está escrito a partir do versículo 25. E certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido muito com muitos médicos, desperdiçando tudo quanto tinha, nada lhe aproveitou isso, antes indo a pior. E ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou na sua vestimenta, porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e se sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou nas minhas vestes? E disseram-lhe os seus discípulos: vê que a multidão te aperta e diz: quem me tocou? E ele olhava em redor para ver a que isso fizera. Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostou-se diante dele e disse toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vá em paz e ser curada deste teu mal. Digam graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Podeis sentar, por favor. Feche seus olhos. Nosso Deus e nosso Pai celestial, entendemos nós esse tempo, o tempo do Espírito, o tempo de cumprimento da promessa, que o Espírito é responsável de nos instruir, de nos ensinar a verdade, de revelar, meu Deus, o seu coração, de revelar o conhecimento, trazendo a sabedoria. Tudo isso, meu Deus, é provido da parte de Ti para nós. Que essa noite possamos alcançar, meu Pai, entendimento para ouvir, para entender e principalmente para crer nesta palavra que cura, que salva, que cura e que liberta o homem de todo mal. Em nome de Jesus, amém, amém, graças a Deus. Um testemunho escrito por Marco acerca desse acontecimento. E a partir do nós lemos, diz assim: uma certa mulher. Essa afirmação de uma certa mulher, etimologicamente, significa que pode ser qualquer pessoa. Pode ser eu, pode ser você, pode ser outra pessoa que esteja a nos ouvir nesse momento, ou pelo canal. Certamente qualquer um de nós pode receber esse favor de Deus, essa graça dispensada pelo Senhor. E a história dessa mulher, ela está relacionada também à nossa história.
Veja bem que essa mulher, uma mulher que foi afetada com o fluxo de sangue, quer dizer, algo que era natural, algo que é para a saúde da mulher, o seu tempo de regra, por alguma razão houve um desequilíbrio hormonal e ela ali ficou 12 anos. A mulher, a primeira esposa do meu pai, ela faleceu apenas com 3 anos desse mesmo acontecimento, dessa mesma coisa, dessa mesma doença. Ela com 3 anos, ela não resistiu, ela morreu. Essa aqui, 12 anos, uma mulher de posses, uma mulher de condições financeiras, que ela fez o que é comum se fazer quando se sente abalado, se sente prejudicado ou doente, buscar recursos, buscar meios para reparar aquele dano. E aqui essa mulher fez isso por 12 anos, gastando o seu dinheiro, lutando, buscando resposta, e até então nada disso tinha acontecido. Então ela ouviu falar de Jesus, ela ouviu falar dos ensinos, ela ouviu falar dos milagres, das curas, daquilo que Jesus vinha fazendo em meio à população, em meio a multidões. E a palavra diz que a fé vem pelo ouvir, aleluia. E ela ouviu falar de Jesus. E como eu disse, irmão, que etimologicamente essa mulher pode ser qualquer um e pode ser nós, porque a nossa história também ela se inicia assim. Nenhum de nós aceitou Jesus por amar a Deus. Nenhum de nós foi ao encontro a Jesus por amar a Deus. Nós fomos ao encontro porque em algum momento da nossa história faltou recursos para resolver alguma coisa da nossa vida. E aquilo, faltando recurso, a gente não tinha condições, não tinha meios, e veio a evangelização. E alguém falou de Jesus. Aleluia. Alguém chegou e disse: vamos à igreja, vamos ao encontro com o Senhor, vamos receber uma oração, vamos fazer uma campanha de libertação, vamos ouvir a palavra da fé. Aleluia, glória a Deus. E ali nós recebemos naquele momento a fé e fomos. Eu lembro que a primeira ida do período da minha convenção ao culto, que eu me comprometi em ir ao culto, eu fui vestir a roupa e a roupa estava quente, e eu discuti com minha esposa, porque eu disse: mas Josilda, estou para sair, você engoma a roupa numa temperatura dessa, tem que aguentar, a roupa queimava o corpo. Ela não tinha engomado, mas havia uma barreira, existia uma luta para que impedisse, aleluia, para que eu fosse a esse encontro com o Senhor. Certamente em algum momento de falta de recursos, que você tem vontade de ir ao encontro do Senhor e você é impedido, alguma coisa tenta atrapalhar. Essa mulher, você vê o estado dela, ela recebeu a fé e disse: se eu for lá e tocar nele, eu serei curada. Porque essa é a esperança que Jesus transmite ao coração da humanidade. Quando a gente bota confiança nele, acredita nele, começa a surgir a esperança. A minha ida à igreja era por causa da minha filha que estava condenada à morte. Eu ia apenas para receber, se possível fosse, que eu também não tinha entendimento, uma cura, aleluia, para receber uma cura, que a minha filha fosse curada. Talvez a minha preocupação maior fosse encargo de consciência, por eu não ter cuidado dela como eu deveria ter cuidado, e agora eu estava me esforçando, não sei, mas o que importa é que eu cheguei até a casa do Senhor, eu fui à igreja, aleluia, e lá
eu ouvi falar de Jesus, eu ouvi a palavra da fé, eu ouvi a palavra do conserto, a palavra do conserto, a palavra da aliança, a palavra de um comprometimento de um Deus, aleluia, que antes de nós saber da existência dele, ele já nos queria, ele já nos desejava, ele já nos amava e projetou para nós a saída das nossas lutas e problemas e salvação. Glória a Deus. Então essa mulher, mesmo no estado crítico, olha a dificuldade. A Bíblia não narra a distância de onde ela veio, mas se você já passou em algum momento problema de saúde, do qual houve um abatimento de fraqueza, você sabe muito bem como é difícil se locomover estando fraco. Há um desânimo, há um cansaço, há uma falta de força, aleluia. E nessas horas só prevalece uma coisa para te levar em frente: se você confiar naquilo que você quer ir buscar, aleluia. A nossa vida era dessa forma, irmão. Todos nós, em algum momento, faltou recurso, faltou condição, nós estávamos passando um problema, enfrentando uma luta, aconteceu algo, e alguém convidou, e alguém falou, ou você mesmo se interessou em ler a palavra, uma Bíblia, mas foi despertando, aleluia. E quando o homem desperta para Deus, aleluia, ele chega a Deus, porque Deus faz questão de se revelar a essa pessoa. Por isso que Tiago escreve: chegai-vos a Deus e ele chegará a vós outro, aleluia. Então Deus faz questão de se revelar, louvado seja o nome do Senhor. E quando eu fui à igreja para receber essa cura, ali ouvindo a palavra, eu entendi algo ainda maior do que o milagre que eu estava buscando. Eu entendi que era necessário a salvação para a minha vida, aleluia, porque eu precisava ser salvo. A minha filha precisava de uma cura e eu precisava ser salvo, aleluia. E você sabe que as escrituras deixam claro isso: você pode morrer por causa de uma enfermidade, você é cristão, e sua alma será salva, aleluia. Mas você pode muito bem morrer sã, perfeito em corpo, e sua alma está condenada, aleluia, porque Jesus salva aqueles que o aceitam a sua salvação, louvado seja o nome do Senhor. E essa mulher, ela vai ao encontro de Jesus, se esforçando, ela toca na orla do vestido. A orla do vestido é a barra embaixo, quer dizer, ela pode até ter se arrastado pelo chão, fraca, provavelmente pode ter sido pisoteada. Houve um esforço da parte dela muito grande, e ela adquiriu forças, porque o que ela esperava estava em Jesus. A fraqueza não impediu a sua chegada a Ele, a doença não impediu a sua chegada a Ele. A sua fé foi maior, foi capaz de levar ela a correr o risco, porque ela correu o risco, aleluia, porque diante da lei ela estava imunda e não podia transitar em meio às pessoas, mas ainda assim a fé gerou força e a força gerou coragem. E assim também foi com as nossas vidas. A fé gerou a força gerou coragem. E quantas das vezes nós não enfrentamos batalhas, aleluia, que ao nosso olhar parece uma batalha perdida, parece uma luta invencível, aleluia, mas a chama da esperança está acesa, por causa do nome o qual nós aceitamos e reconhecemos: Jesus, que é um nome sobre todo nome, um nome que é sobreexcelente acima de todos os nomes. E nós temos a fé e a certeza que tudo se curvará a este nome. Portanto, a fé nos dá força, e a força nos dá coragem, e a coragem nos leva a ter a esperança. E essa esperança, ela não morre, ela não se apaga, até que se conclua o milagre necessário que nós precisamos no nosso viver, aleluia. Então essa mulher, ela se esforçou,
foi em frente, correu o risco e chegou diante de Jesus e tocou. E naquele momento que ele tocou, que ela tocou, Jesus percebeu sair virtude dele. Aleluia, glória a Jesus. E ele perguntou: quem me tocou? E os discípulos disseram: ora, mestre, com esse empurra aqui de multidão de gente tocando todo mundo, você vai perguntar quem me tocou? Ele disse: tocou porque saiu virtude de mim. Então, irmãos, o que essa mulher ocasionou diante de Deus é fazer com que Deus liberasse aquilo que ela precisava. E o que ela usou? A fé. O que ela usou? A força. O que ela usou? A coragem. O que ela teve? A esperança. E foi até o final. Aleluia. E dali ao tocar, Deus liberou o poder sobre a vida dela. Aleluia. Eu não sei, irmão, como é que está a vida de vocês realmente, o que vocês estão vivendo realmente, que precisa superar. Você não vai superar se não for pela fé. Aleluia, louvado seja Deus. Provavelmente algumas coisas na nossa vida nem requer esforço para exercer a fé, outras não, requer esforço para que a fé funcione. Outras vezes nem precisa de resistir tanto à fé, pela fé, e outras vezes precisa resistir. Eu passei agora 2 dias com 2 noites, com soluço, anos e anos. Certas vezes vem esse soluço. Já passei um período até de 6 meses com soluço. Passei de 5 dias, 6 dias, e agora eu estava com 2 dias, e ele vai só agravando. E eu já examinei, já busquei conhecimento, e não foi encontrada uma solução. E eu permaneço orando. Eu não tenho outra coisa, permaneço buscando a Deus e colocando a minha vida nas mãos do Senhor, entregando a Ele, resistindo sempre pela fé. Aplaude a Jesus. Glória a Deus. Então, essa mulher tocou e Jesus percebeu, perguntou aos discípulos. Os discípulos não perceberam, mas a mulher falou-lhe a verdade. A Bíblia diz: ela contou-lhe a verdade. Porque, irmão, não dá para esconder aquilo que Deus faz em nossas vidas. É preciso a gente declarar. Aleluia. É preciso, porque Ele é preciso ser glorificado na nossa vida. É preciso declarar, por simples que sejam as coisas, precisamos declarar aquilo que Ele fez. E ali aquela mulher contou detalhadamente para Jesus o que tinha ocorrido, o que tinha acontecido. E Jesus olhou para aquela mulher e disse: mulher, a tua fé te salvou. Aleluia. A tua fé te salvou. Você vai abençoada agora, vai em paz e seja curada desse mal. Aleluia. Então, amada igreja, louvado seja o nome do Senhor. A minha vida e a sua vida, que um dia foi evangelizada, e naquele momento de evangelização, no momento que nós fomos evangelizados e houve uma aceitação, louvado seja Deus. E no início, normalmente tem um empenho da oração, um empenho de consagrações, um empenho de leitura, de envolvimento, louvado seja Deus. Mas isso é um processo, essa caminhada até chegar à bênção definitiva, é um processo, é uma caminhada. É necessário que haja nesse processo a conversão, se converter. E se converte quando testifica, quando a sua vida passa a dar testemunho da sua conversão. Aleluia. Porque muitos cristãos, irmão, aceitaram, agregaram, mas a vida não dá testemunho de cristão. Aleluia. Principalmente quando está em meio ao mundo. Aleluia. Quando está na rodinha de amizade cristão, é tudo parecido crente.
cristão, mas quando está em volta dos que não são, muitas vezes nós falhamos, não dá testemunho do que nós somos, aleluia, e é preciso a gente estar atento com isso, nesse processo de convenção, aleluia, nós somos levados a esses lugares para revelar Deus, aleluia, como nas histórias da antiga aliança, todo patriarca, ele andava, e onde ele chegava em meio ao povo ímpio, ele estabelecia um altar, para ali identificar que eles serviam a um Deus, aleluia, ao Deus da criação. Assim é a nossa vida, aonde nós chegamos, nós somos uma pedra, aleluia, nós somos uma pedra de edificação naquele lugar. Nós somos a luz para aquele lugar, nós somos sal para aquele lugar. A Bíblia diz que a nossa linguagem ela tem que ter sabor, aleluia, a nossa palavra ela tem que ser sabor, tem que ter sabor, louvado seja o nome do Senhor. Então Jesus disse: mulher, agora tu vai em paz, o mal já não existe mais, vai em paz para a sua casa, o mal cessou, aleluia. E é isso que acontece, irmão, quando nós temos esse real encontro com Jesus, os mal cessam. Porém, irmão, por alguma razão a gente negligencia, e às vezes o mal tenta nos visitar, aleluia. Eu não estou falando de um erro, eu não estou falando de pequenas coisas, de uma doença, eu estou falando de ação maligna na vida do cristão. Ainda há ações de interferência na vida de muito cristão, e é preciso que nós nos converta para que seja livre, para que realmente a virtude de Jesus, que é o Espírito Santo, ele passa a gerenciar a nossa vida, para que a gente não corra mais o risco, em nome do Senhor. Glória a Deus. Então essa história é uma história muito presente nos dias de hoje, muito presente. Muitas pessoas passam situação que não tem recursos para resolver, e ele precisa resolver, e há um Deus apto, há um Deus interessado, há um Deus que deseja resolver isso para nós, para as pessoas. Agora cabe a nós, aleluia, cabe a nós, como pedra que edifica o lugar onde nós estamos, falar desse amor de Jesus, vivenciar isso que Jesus tem vivenciado em nós, ter a virtude que Jesus passou para nós ter virtude para passar para outro. Pastor, e como eu passo essa virtude? Às vezes, irmão, a gente está em meio a pessoas ímpias, e a pessoa está passando um momento difícil, está com a dor, mas pouco cristão toma a iniciativa de fazer uma oração. Pouco cristão toma a iniciativa. Deixa eu fazer uma oração por você, deixa eu consagrar essa sua vida ao Senhor. Nós estamos como pedra que edificam e que tem o poder para liberar essa virtude, aleluia. Nós não podemos perder essas oportunidades de revelar Deus nas nossas vidas, aleluia, para que o mundo olhe e perceba que Deus tem um povo diferente aqui na terra. Não se trata de vestimenta, não se trata de cultura, não se trata de regime, se trata de pessoas com a presença de Deus, com o amor de Deus, com a virtude de Deus, que desejam, como salvo, levar a salvação àqueles que ainda não receberam de Cristo Jesus essa salvação, aleluia. É preciso haver no coração da igreja esse despertamento, esse valor, aleluia. É preciso nós ter essa consciência de gratidão, porque um dia eu não tinha recurso, um dia você não tinha recurso, mas alguém levou a palavra, alguém levou o convite, alguém falou de Jesus,
e gerou fé no seu coração, e seu coração recebeu força, e sua força transferiu-se em coragem, e hoje você está aqui com a decisão feita: eu aceito a Jesus como Salvador e Senhor da minha vida, aguardando agora a vinda dele, gloriosa, maravilhosa. E mesmo nesse tempo difícil que nós temos que enfrentar, nós enfrentamos ousadamente, porque o próprio Jesus, em sua palavra, escreve em Hebreus 10:19, nós já fomos consagrados para caminhar em um novo e vivo caminho, pelo sangue, pela carne, quer dizer, pelo sacrifício que foi feito em nosso favor, o qual Paulo escreve aos Colossenses e diz que aquele momento do ápice da crucificação e da morte de Jesus, o Senhor desmascarou todos os demônios, todo o principado, toda a potestade, todo o inferno foi desmascarado publicamente, aleluia. Então, se alguém não tem essa informação, é preciso que a gente informe, aleluia. E se nós temos essa informação, é preciso que nós divulgue, aleluia, para que o povo saiba que há um Deus com um povo aqui na terra, que há um reino de Deus aqui na terra, que há súditos de Deus aqui na terra. E quando eles perceberem, vão perceber que além de servos, de súditos, eles vão entender que também nós somos filhos do Altíssimo, para a glória de Deus. Essa história dessa mulher é tudo a ver com a nossa vida, aleluia, tudo a ver, porque a palavra etimologia significa o conhecimento da história da palavra, o sentido da história da palavra. Nós vamos entender. Então, quando diz certa mulher, está dizendo, pode ser qualquer pessoa, pode ser qualquer pessoa que não tenha recurso, mas que for ao Senhor receberá a bênção. Pode ser qualquer pessoa que, agindo como essa mulher agiu, todas as barreiras cairão por terra, até que ela chegue ao fim da sua caminhada, aleluia. Já imaginou, irmão, uma mulher dessa, com essa condição, conseguir chegar até Jesus em meio à multidão, aleluia? Você imaginou? Principalmente se ela estava se rastejando. Imaginou a situação dessa mulher? Mas havia nela algo muito forte, a certeza que se chegasse a ele e tocasse nele, ela seria curada. E é isso a fé que nós devemos ter: nunca esmorecer, nunca desfalecer, nunca desanimar, nunca deixar faltar coragem, porque é certo. Tem um louvor que diz: toca em mim, Senhor Jesus, toque em mim, aleluia. E essa noite é uma noite de toque de Deus em nossa alma, é um toque de Deus na nossa alma, é um toque do Espírito, uma comunicação no nosso espírito, confirmando essa verdade, aleluia, tão poderosa e tão maravilhosa que é para nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. Eu fui para a igreja, me falaram: vamos fazer a campanha, vamos fazer a oração, vamos assistir o culto. E eu fui. Houve os obstáculos, houve as dificuldades, e eu fui. E quando eu entendi, aleluia, que era tão importante para mim, aleluia, aceitar Jesus, eu não tive outra decisão a não ser aceitar, aleluia. Eu não tive outro meio a não ser dizer: eu aceito a Jesus como meu Salvador e Senhor da minha vida. E até hoje, glória seja dada ao nome do Senhor. Não tive nenhum momento da minha vida desânimo a ponto de dizer: vou deixar de ser crente, vou deixar de ir para a igreja, vou deixar de... E já aconteceu muita coisa comigo, mas infelizmente o que aconteceu, glória a Deus, que pela felicidade, meu Deus, da nação celeste, eu permaneço em pé, porque o Senhor tem me sustentado. E assim é você, amada igreja, e assim é você, amado irmão, amada irmã, que se permanecer desejando vivenciar sempre esse toque de Deus na sua vida,
coisas novas virão acontecer, milagres virão acontecer, mudança na vida irá acontecer, transformação irá acontecer. Porém, devemos ter no coração a certeza de uma gratidão. Devemos ser gratos a Deus, aleluia, para a glória e louvor do santo nome do Senhor. Aplauda Jesus aí com muita alegria.